O Brasil hoje vive uma guerra cultural, uma guerra espiritual. A sociedade brasileira está sendo disputada por diferentes grupos políticos que querem imprimir nessa sociedade a sua marca, né? É uma luta desigual, porque a maior parte desses grupos são de esquerda, trabalham pela destruição da tradição, dos valores, daquilo que as pessoas têm na sua individualidade. Vem ocorrendo uma massificação cada vez maior das pessoas, uma animalização. Os seres humanos vêm sendo transformados em animais de rebanho, não apenas aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. O projeto globalista é isso, o projeto esquerdista é isso. Então você rouba das pessoas toda a sua individualidade, a autoestima, a determinação, a coragem, as suas características particulares. Então é proibido ser um indivíduo hoje. É proibido pensar por si mesmo. Porque existem grupos políticos e econômicos que querem imprimir na mentalidade das pessoas o que elas devem ser, como elas devem agir e como devem pensar. Isso é um crime contra a humanidade. O maior crime que pode existir contra a humanidade é esta morte da individualidade que vem sendo forçada cada vez mais, de cima para baixo. E poucas pessoas conseguem resistir diante disso. Porque é necessário ter vida interior, é necessário ter convicção, é preciso acreditar em si mesmo, mas acima de tudo em Deus, na força que Deus concede aos seres humanos para que eles possam superar todas as dificuldades aqui no plano terreno. E a maior parte das pessoas, infelizmente, se deixa arrastar pelo turbilhão, porque é mais fácil. Lutar é difícil, se manter de pé é difícil. Isso cobra um grande esforço por parte do ser humano, não um esforço externo, mas um esforço interior dentro das pessoas. É preciso manter a sua chama espiritual acesa, sempre vigilante, em alerta para não cair. Cristo mesmo disse: orai e vigiai, para não caíres em tentações? Quais são as tentações? A sexualidade depravada, a arrogância, o egoísmo? Mas as ideologias políticas também são tentações que seduzem os seres humanos, que os desviam do seu caminho natural. E muitas vezes as pessoas deixam o seu caminho particular de lado e seguem os caminhos da massa, caminhos que são apontados por determinados partidos que defendem determinadas ideologias. E quem se deixa arrastar por isso realmente se perde. Cristo também disse que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, que ou se serve ao mundo ou se serve a Deus. Todas essas pessoas que seguem ideologias políticas servem ao mundo porque seguem outras pessoas. O ser humano não deve seguir essas tendências, mas sim buscar ouvir em sua consciência as admoestações espirituais. É preciso procurar ouvir dentro de si a vontade de Deus que reflete na consciência de cada ser humano. Esse é o melhor antídoto para que ele possa superar as dificuldades, vencer as tentações e escapar das armadilhas do mundo. Porque os nossos semelhantes armam inúmeras armadilhas para que nós despenquemos, para que nós caiamos nas tentações do mundo. Né? Então, existe uma guerra cultural, existe uma guerra espiritual sobre a Terra. Uma guerra entre o bem e o mal. E olha que o mal está com muito poder. O mal está com muito poder porque a maior parte da humanidade está sonolenta. As pessoas estão dormindo em pé. Elas apenas estão caminhando,
mas não estão ouvindo e não estão enxergando. Quando falo de ouvir, me refiro à voz interior, à voz do espírito, à intuição, aquilo que de fato faz do ser humano alguém vivo, com vida dentro de si. Somente pode escapar das armadilhas do mundo aquele que se encontra desperto espiritualmente, porque aquele que tem o seu espírito em alerta está em conexão com a vontade de Deus. E somente a vontade de Deus pode fazer o ser humano vencer nessa guerra espiritual que hoje está estabelecida sobre a Terra. Tempos difíceis virão ainda. Tempos difíceis virão. E precisamos estar prontos para tudo. Todas essas lutas que observamos hoje, lutas políticas, lutas culturais, lutas econômicas, fazem parte dessa guerra espiritual, do mal contra o bem. Porque as forças malignas hoje estão aí no seu grande golpe contra a humanidade, na tentativa de adormecer. Qual é a estratégia do mal? Desacreditar as pessoas em relação a si mesmas, fazer com que elas adormeçam. Pessoas dormentes espiritualmente podem ser conduzidas segundo os interesses dos dominadores. E os dominadores hoje, os grandes políticos, essas elites globalistas, não servem a Deus, mas servem ao mal, ao maligno, às forças trevosas que cada vez mais dominam a Terra. Abdrushim, em seu livro Na Luz da Verdade, falou do anel trevoso. O anel trevoso é uma camada de energias telúricas e negativas que foi se formando no entorno da Terra, pelos próprios seres humanos transviados da luz, através de pensamentos, falas e sentimentos errados, porque tudo assume uma forma assim que é emitido pelo ser humano. E surgiu uma verdadeira borrasca no entorno da Terra, uma energia ruim que desvia as pessoas da luz. É algo parecido com uma trepadeira. Uma trepadeira, ela cresce em torno da árvore e por fim mata a própria árvore, porque ela não tem mais contato com a luz, e essa trepadeira rouba as energias que a árvore extrai da terra e também da luz solar. E esse anel trevoso é como uma imensa trepadeira que envolveu a terra na sua quase totalidade. E as pessoas estão se deixando influenciar por essas energias negativas. Estão se deixando ofuscar por essa trepadeira energética que sufoca a vida interior. E essa é a guerra espiritual que enfrentamos hoje. De que lado estamos? Precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. De que lado estamos? Estamos do lado das trevas ou estamos do lado da luz? Quem segue as tendências do mundo e se preocupa apenas com as aparências, com as futilidades e as efemeridades, está do lado das trevas, mesmo que ele próprio não o perceba. Mesmo que ele próprio não o perceba, porque isso é o mais irônico. A maior parcela da humanidade está do lado das trevas e nem se dá conta disso. Nem se dá conta. E poucos estão do lado da luz. E o que é preciso fazer para estar do lado da luz e de Deus? É preciso despertar o seu espírito, o seu núcleo, porque é em espírito que o ser humano reconhece a vontade de Deus. Quem não está vigilante espiritualmente, ele acaba sendo influenciado pelas trevas, se afasta da luz e, por fim, se perde. E esta é a luta espiritual, esta é a guerra espiritual em meio à qual nos encontramos. E esse é o momento de nós procurarmos nos conhecer ao máximo. Nós precisamos nos conhecer da melhor forma possível para que possamos estar do lado da luz e não das trevas. Que o ser humano não confunda a luz com as trevas, porque daí sim ele estará perdido. Ele estará perdido. Estará consumando a sua perdição. Então é preciso estar convicto na sua crença em relação à luz
em relação à força de Deus. Somente através da convicção que o ser humano pode se ligar ao mundo espiritual e receber dele as forças e as energias de que necessita para vencer nessa guerra espiritual, que é coletiva, mas acima de tudo individual. Cada ser humano individualmente, dentro de si mesmo, deve lutar contra as trevas, contra as tentações que agem sobre ele. E aquele que desperta deve também ajudar os seus semelhantes a despertarem, porque esse é o maior símbolo de amor ao próximo, daquele que desperta e ajuda os seus semelhantes a despertarem também. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!